Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais um Momento QVT. Contamos hoje aqui com um evento sensacional, trazendo aí alguns esclarecimentos a respeito da transversalização de políticas de direitos humanos, raça, classe, gênero e sexualidade. Mas antes, vamos aos informes. Servidoras e servidores que fizeram a inscrição previamente via Sistema Horus, pedimos a gentileza que vocês assinem, então, a lista de frequências que está aqui abaixo do vídeo, na descrição, e que preencham também, todos os participantes, claro, não apenas aqueles que se inscreveram, que preencham a nossa avaliação de reação. Assim, a gente sempre pode melhorar aqui os nossos conteúdos para vocês. Contamos aqui com a presença também da Regiane e da Flávia na tradução de Libras, trazendo aí diversidade e inclusão aos nossos eventos. Contamos também com aí o apoio do Jadson e do Laio aqui na transmissão do YouTube. Inclusive, pedimos desculpas pelo impasse na transmissão, tivemos alguns problemas de ordem técnica, mas os rapazes já solucionaram aqui para a gente. E vamos, então, iniciar os nossos trabalhos. Nosso evento hoje, da transversalização de políticas e direitos humanos, raça, classe, gênero e sexualidade, é um evento promovido aí em parceria com o nosso Comitê Gestor de Gênero e Raça, aqui da MPF. Contamos com a participação especial da nossa subprocuradora-geral da República, doutora Ela Vieco, que está aí à frente do nosso Comitê Gestor de Gênero e Raça, e a nossa palestrante de hoje, a ilustre professora doutora Regina Facchini, da Unicamp. Ela é coordenadora do Comitê de Gênero e Sexualidade da Associação Brasileira de Antropologia, é pesquisadora integrante do Núcleo de Estudos de Gênero PAGU, da Unicamp. Contamos, então, com a participação especial da nossa ilustre palestrante. A doutora Ela vai dar as boas-vindas para nós no nosso evento, e em seguida a professora vai iniciar aí essa discussão, esses esclarecimentos a respeito desse tema tão necessário para a nossa sociedade. Seja bem-vinda, doutora Ela, seja bem-vinda, professora Regina. Então, posso começar, né? Boa tarde a todos, a todas e todes, né? É com muita alegria que nós oferecemos esse evento com esse tema, e eu já explico por quê. Professora Regina, é uma alegria, é uma honra, é um privilégio tê-la aqui conosco, né? E eu quero lhe explicar um pouquinho sobre esse Comitê Gestor de Gênero e Raça do Ministério Público Federal. O comitê ele foi criado em 2015, na época que havia o programa de proequidade de gênero e raça do governo federal, do Poder Executivo, e nós nos associamos. Mas esse comitê, ele foi internalizado no regimento diretivo do Ministério Público Federal, então, independentemente da interrupção desse programa Proequidade no âmbito do Executivo Federal, nós continuamos as atividades no Ministério Público Federal. E agora, eu acho que essa continuidade, ela foi reforçada com uma recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público, no ano passado, faz um ano, mais ou menos, e essa recomendação é de que todas as unidades dos Ministérios Públicos da União e dos Estados tenham comitês, comissões, enfim, que tratem, né, de ações afirmativas,
e outros tipos de medidas para a promoção de equidade de gênero e de raça. Nós, desde então que aderimos ao programa Proequidade, nós temos feito os planos de ação seguindo aquela matriz que foi criada, né, em 5 dimensões de atuação, que certamente a senhora conhece, e aí procuramos, por exemplo, esse evento de hoje, ele se situa numa dessas dimensões, que é a dimensão de conscientização, de sensibilização, de capacitação. Eu quero também, assim, ressaltar que nesse plano de ação, já há algum tempo, ele se repete numa atividade que é a de capacitar tanto servidores, servidoras, membros e membras, na transversalização da política de gênero e raça, e nós, há 2 anos atrás, estava tudo já acertadinho com a professora Lourdes Bandeira e com o Felipe Freitas, né, que trabalhou na CEPIR, e com ambos, né, e ela na Secretaria de Políticas para as Mulheres, então ambos com muita experiência nessa, como se faz promove essa transversalidade de políticas. E aí foi quando teve o teto de gastos que foi imposto e houve um corte de despesas e esse curso não saiu. Então, com é muito importante para nós, né? E para mim, assim, é uma alegria que não fizemos ainda esse curso, mas estamos promovendo essa palestra. Com ela, pretendemos, assim, que as pessoas se interessem, entendam o que é essa transversalidade, né? Só para terminar, a palestra é sobre essa transversalização de políticas de direitos humanos, e aí fala em raça, classe, gênero e sexualidade, né? O nosso comitê se chama Gestor de Gênero e Raça, porque é assim que ele foi criado, mas o tema da sexualidade, ele tem sido objeto, né, de discussões, algumas comissões em alguns estados têm se aprofundado nessa questão, e realmente a questão de classe que tem sido pouco abordada, né? Inclusive nas nossas análises do perfil do quadro funcional, que nós temos esse perfil que abrange todas, né, as categorias, desde terceirizados, pessoas que trabalham voluntariamente, até a categoria de membros. Então, com essas explicações, esclarecimentos, para quem nos assiste, e também para que a professora Regina possa compreender melhor, né, o contexto. Eu agradeço uma vez mais a aceitação do nosso convite, agradeço também a todas, todos e todes que estão nos assistindo e em que algum momento nos assistirão. Então, passo a palavra à professora Regina. Boa tarde, doutora Ela. Boa tarde, Antônia. Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem agora. Eu queria agradecer enormemente, então, esse convite da Secretaria de Gestão de Pessoas, do MPF e do Comitê Gestor de Gênero e Raça, para estar aqui dialogando com vocês.
a encomenda que me foi feita para essa conversa foi pensar métodos de transversalização de políticas de direitos humanos, né? E essa, hoje em dia, seria uma questão de 1 milhão, né? Para poder dar algum direcionamento, né, em relação a isso, porque nós temos uma situação e um contexto bastante dificultado, né, para essas questões. O que eu vou fazer aqui, né, o que eu estou me propondo fazer aqui com vocês, é conversar um pouco sobre direitos humanos, né, sobre universalidade, sobre a ideia de particularidades, sobre promoção da equidade, e onde é que entram aí, então, as questões de raça, etnia, gênero, sexualidade, classe, né? E falar um pouco também, né, a respeito de uma noção que é muito cara para a gente na área dos estudos de gênero, e considero que é uma contribuição importante, né, para pensar políticas públicas, e tem sido reconhecida como a maior contribuição dos estudos de gênero para o pensamento social, que é trazer a noção de interseccionalidade, né? E aí eu entendo que nós podemos pensar juntas e juntos as questões práticas e do cotidiano da promoção de políticas, né, que dizem respeito a isso. Não vou falar a partir da produção de políticas, porque esse não é o meu lugar, né? O meu lugar é um lugar de quem está na universidade, e espero que, na troca, a gente consiga produzir juntas e juntos algumas contribuições, né, para essa reflexão que é demandada aqui. Bom, começando, então, né, explorar um pouquinho a noção de universalidade, né? Os direitos humanos, eles são direitos inerentes a todos os seres humanos, né? Independente de raça, sexo, credo, nacionalidade, etnia, idioma, qualquer outra condição. Então, são considerados um conjunto de direitos incondicionais, intrínsecos ao ser humano. Ou seja, os direitos humanos são considerados direitos fundamentais da pessoa humana. Eles são também direitos históricos, né? Eles emergem gradualmente das lutas que os seres humanos travam por sua própria emancipação, né? E também das transformações das condições de vida que essas lutas produzem. Ou seja, ainda que baseados, né, numa noção de dignidade da pessoa humana, que seria inerente ao ser humano e que pode ser considerada como algo que deriva de uma condição natural de ser humano, há uma perspectiva histórica da construção desses direitos, né? Em geral, né, esses direitos eles são produzidos a partir de lutas contra poderes que estão historicamente arraigados, né? E aí quando a gente fala aqui das questões de gênero, das questões de raça, das questões de sexualidade, das questões de classe, nós estamos falando exatamente disso, né? E a gente pode considerar que esses direitos, eles são uma conquista que é gradual, né? Assim como a própria evolução dos direitos e ampliação dos direitos, né? Desse modo, a gente pode entender direitos humanos como uma formulação histórica de direitos que vai se basear, até certo ponto, na ideia de direito natural, e que pretende ser universal, né? Nesses direitos se inclui o direito à vida e à liberdade, a liberdade de opinião e de expressão, direitos sociais como trabalho e educação, entre outros, né, que visam assegurar um mínimo existencial para todas as pessoas e que vão ter como corolário a dignidade da pessoa humana na sua forma mais ampla, né? Toda pessoa, então, ela deve ter garantidos, né, os seus direitos civis, como direito à vida, segurança, liberdade, igualdade, justiça, os direitos políticos, como o direito à participação nas decisões políticas, os direitos econômicos, como é o caso do direito ao trabalho, os direitos sociais, como o direito à saúde, educação e bem-estar, os direitos culturais, como o direito à participação na vida cultural, e os direitos ambientais, né? Como o direito a um ambiente saudável, né? Que diz respeito
inclusive a outras gerações, que não a nossa, gerações que estão por vir. Ainda falando sobre a universalidade, né, os direitos humanos, eles são caracterizados por serem universais, indivisíveis, interdependentes e interrelacionados, né? E de acordo com a Declaração e Programa de Ação de Viena, né, a comunidade internacional ela tem de considerar globalmente os direitos humanos de forma justa e equitativa e com igual ênfase, embora se devam ter sempre presente o significado das especificidades nacionais e regionais e os antecedentes históricos, culturais e religiosos, compete aos Estados, independentemente de seus sistemas político, econômico, cultural, promover e proteger todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Né? Eu estou falando disso por quê? Né? O que significa os direitos humanos serem aplicados de forma igual e sem discriminação a todas as pessoas? Como é que a gente considera as especificidades? Né? Na história dos direitos humanos, nós temos uma discussão sobre universalidade e particularidades que nasce do próprio processo de universalizar os direitos humanos. Né? Eles nascem como direitos naturais, universais, desenvolvem-se como direitos positivos particulares, ou seja, como uma passagem, né, dessas orientações internacionais, né, para a legislação nacional, para as constituições, para finalmente, né, encontrarem a sua plena realização como direitos positivos universais, ou seja, haveria um processo, né, de incorporação desses direitos humanos na legislação dos Estados nacionais. Né? A Declaração Universal, ela contém um germe, então, de acordo com Bobbio, uma síntese de um movimento, né, que começaria pela universalidade abstrata dos direitos naturais, que se transfigura na particularidade dos direitos positivos, ou seja, a cada Estado nacional, e termina na universalização não mais abstrata, mas também concreta dos direitos positivos. Esse debate sobre universalidade e particularidades, ele teve bastante centrado na questão das particularidades dos Estados nacionais ou das particularidades culturais. Né? E quando a gente vai falar dos direitos de mulheres, de negros e negras, de pessoas LGBTI e de outros grupos sociais, nós estamos falando de um outro tipo de particularidade, tá? Mas, em princípio, eu vou partir dessa distinção entre universalidade e particularidade, para ver como ela foi trabalhada, né, no âmbito da construção histórica dos direitos humanos e da reflexão acerca dos direitos humanos. Então, na Conferência de Viena, que é onde se pauta a questão da universalidade dos direitos humanos, né, de forma mais densa, essa conferência ela reuniu, né, representantes de 171 países, num contexto em que havia Guerra Fria, né, e havia os conflitos relacionados à Guerra Fria, mas que eles foram substituídos naquele contexto de conferência, né, que é um contexto de diálogo, mas também de debate acalorado, né, por inúmeras divergências de ordem cultural. Né? Então, os conceitos ocidentais com forte marca, né, de uma centralidade na Europa, eles se colocam em confronto com padrões culturais milenares de países ditos do Oriente. Né? Portanto, essa afirmação de universalidade dos direitos humanos, que está expressa na Declaração de Viena, ela não foi obtida, né, sem conflitos, sem intensos e acalorados debates. Né? E a dimensão do conflito, ela tem de ser vista não como exceção, mas sempre como uma dimensão constitutiva e produtiva nesses contextos. Né? Sem conflitos, né, e sem negociação, não haveria possibilidade de se afirmar direitos humanos como universais. Os desafios, então, para esse entendimento da tensão, né, entre o diálogo intercultural
e a universalidade dos direitos humanos são aprofundados pelo Boaventura Souza Santos, né? E o que é que ele diz para a gente? Que a globalização é um processo por meio do qual uma entidade local vai estender a sua influência a todo o globo. E, ao fazê-lo, vai adquirir a capacidade de classificar como local qualquer outra condição ou entidade rival. Né? Ou seja, você estabelece direitos humanos que são universais e você poderia, né, a partir disso, se dirigir a outras culturas ou a outros países, dizendo que eles têm tradições locais que conflitam com os direitos humanos de modo geral. Né? Nesse sentido, né, toda a globalização para o Boaventura não passaria de um localismo, ou seja, né, de uma orientação cultural que foi bem sucedida e que conseguiu se globalizar. Essa era a tensão ali naquele contexto. Né? Diante disso, o Boaventura dizia que era necessária uma compreensão multicultural dos direitos humanos, né? Abrindo brechas para que outros conceitos não ocidentais sobre dignidade humana possam ser acolhidos. Ainda que tudo isso pareça muito utópico, né? Esse projeto ele tem que ser considerado como uma exigência ética para a gente. Tá? Agora, por que eu estou falando de particularidades nesse sentido cultural? É que muitas vezes, quando nós falamos de direitos humanos, né, de mulheres, de negros, de população LGBT e de outras parcelas da população, nós entramos numa lógica que contrapõe a universalidade dos direitos humanos a particularidades de grupos específicos, como se fossem particularidades de ordem cultural, né? E, por vezes, são enunciadas como particularidades de ordem moral. E o que nós vemos, né, quando nós vamos trabalhar a noção de equidade, é que não se trata disso. Né? Quando surge essa noção de equidade? Né? Ela vai surgir a partir de um debate que emerge na discussão dos direitos sociais e econômicos. Né? Aí surge um debate a respeito da eficácia ou não de políticas sociais que fossem universais, que, com a pretensão de atingir a todos igualmente, acabam por deixar permanecer rastros de desigualdade entre os grupos sociais. Né? Nesse aspecto é que vão estar incluídas as questões relacionadas aos direitos de minorias segregadas, de direitos por contingências históricas. Vejam bem, não são questões culturais, nem de ordem moral, são por contingências históricas, né? Como a exclusão de indígenas, das pessoas negras, das mulheres, das pessoas com deficiências e de outros grupos. Né? E do que se trata essas contingências históricas? A gente pode partir aqui da questão racial, né? Para traçar um exemplo. Quando a gente pensa na população negra, né? A gente olha para uma população que ela tem menos anos de escolarização, tem mais taxa de mortalidade, ainda quando tem a mesma escolarização, não tem o mesmo salário, né? E que está mais presente quando nós olhamos aí para as políticas de segurança pública para a população encarcerada, certo? Ou seja, as políticas universalistas, elas conseguiram dar oportunidade de ingresso na vida social para as pessoas negras ao longo do tempo. Se a gente pensa num processo de escravização de uma população que é trazida de África, né, sem a escolha, né, diferente das pessoas que imigraram, né, é um processo de migração forçada para escravização. Você tem
um período de escravização, depois você tem a abolição da possibilidade de se escravizar, e você não tem a construção da possibilidade de inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Então, até hoje, quando a gente fala do subemprego da população negra, nós estamos falando do resultado de um processo histórico. E de um processo histórico que começa com a escravização, passa pela abolição das condições que propiciavam a escravização, mas por não se dar novas condições para que essas pessoas pudessem se inserir na vida social em posição de igualdade para a participação. Falando numa política, então, que a gente pode entender como uma política que procura reverter essa situação. Então, vamos pensar na educação superior, que é reconhecida como uma das condições de mudança para essa realidade social, produzida historicamente pelo racismo no Brasil. As políticas de educação superior, elas não foram capazes de equalizar essas oportunidades para pessoas brancas e pessoas negras. Não é? A partir daí é que se cria, a partir da constatação dessa verdade comprovada, estatisticamente, por estudos, por indicadores oficiais, se criam políticas públicas que vão se voltar à proteção temporária de grupos segregados e apartados dessa oportunidade. Eles não estão segregados socialmente. A gente não tem aqui um apartheid, mas a gente tem uma segregação na prática desses sujeitos em relação a oportunidades de ascensão e mobilidade social. Então, essas políticas, elas são denominadas de ação afirmativa e elas pretendem corrigir desigualdades geradas pela maneira injusta como se organizaram ao longo da história a sociedade, a economia e os marcos regulatórios. É disso que nós estamos falando quando nós tratamos de questões de gênero, de raça, de sexualidade, em relação à universalidade dos direitos humanos. Então, aos direitos de igualdade, não bastam serem declarados formalmente. Eles têm que se materializar pela ação diretiva do Estado, que tem o dever de promover esses direitos. O Rui Barbosa já ensinava, na década de 20 do século passado, que a regra da igualdade não consiste, senão, em aquinhoar desigualmente os desiguais, na medida em que se desigualam. Nessa desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade. O mais são desvarios de inveja, de orgulho, da loucura. Tratar com desigualdade a iguais ou a desiguais com igualdade seria desigualdade flagrante e não igualdade real. A ideia que está aí colocada, então, é a noção de equidade, entendida como reconhecimento, a efetivação com igualdade dos direitos da população, sem restringir o acesso a eles e nem estigmatizar as diferenças que conformam os diversos segmentos que compõem a população. Nessa mesma direção, o Boaventura Souza Santos, discutindo os valores da diversidade humana e a construção da igualdade na diversidade, ele vai dizer que uma política emancipatória dos direitos humanos deve saber distinguir entre a luta pela igualdade e a luta pelo reconhecimento igualitário das diferenças, a fim de poder travar ambas as lutas eficazmente. Assim, ele diz uma frase que é muito importante: nós temos direito a ser iguais quando a diferença nos inferioriza, mas temos o direito a ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. E essa é a base para pensar
essas políticas que procuram, então, corrigir essas desigualdades históricas socialmente. Bom, eu vou partir aqui um pouco daquilo que eu domino mais, né, e trazer para vocês alguns indicadores de desigualdade de gênero e de violência contra a LGBTI, e uma reflexãozinha rápida, né, acerca dos avanços na produção, da proteção dos direitos de mulheres e de LGBTI, para a gente fazer aqui uma reflexão sobre a promoção de equidade. Bom, esses dados aqui são de 2016, 2017. Mas o que a gente pode ver aqui, né? É que, do ponto de vista das questões de saúde, as condições de vida das mulheres têm melhorado. Na educação, a gente tem as mulheres, inclusive, tendo mais acesso à educação superior do que os homens. Quando nós vamos para a dimensão da participação em atividades produtivas, né, e do acesso a recursos, ou seja, a relação entre trabalho e salário, né, nós temos que homens e mulheres, nas mesmas funções, tendem a receber de modo diferente. Então, embora as mulheres estejam estudando mais, elas ganham menos no mercado de trabalho. E, na dimensão da divisão das tarefas domésticas, a gente tem as mulheres trabalhando muito mais horas dentro de casa do que os homens. Né? E quando nós vamos, né, para a distinção entre pessoas brancas e pessoas pretas ou pardas, essa quantidade de horas dedicadas às tarefas domésticas aumenta. Eu não trouxe aqui dados, né, não trouxe aqui uma representação desses dados, mas a gente também sabe pelos indicadores que quando a gente vai olhar para os salários, né, homens brancos tendem a ganhar mais, seguido por mulheres brancas, depois pelos homens negros e abaixo de todo mundo as mulheres negras. Tá? Quando nós vamos olhar para o cenário da vida pública e da tomada de decisão, né, e esse era um dos dados mais alarmantes com relação a como os direitos das mulheres não vêm sendo plenamente colocados aí na vida social, é que, na representação política, apenas 10% dos assentos, né, da Câmara dos Deputados eram ocupados por mulheres. Agora aumentou um pouquinho, né, mas um pouquinho. E isso continua sendo muito desigual, né, porque na tomada de decisão política, né, é que se definem os destinos e as possibilidades de mudança, né, de tudo isso que a gente está vendo aqui. Né? Isso contrastava muito, né, com o modo como a representação política das mulheres aparecia no mundo. Né? No mundo, em média, 23,6%, tá? E no Brasil, era 10%. Quando a gente olha para os cargos gerenciais em empresas, né, a mesma coisa aparece. A gente tem 62% ocupados por homens e 37% por mulheres. E, por fim, a gente vê a dimensão da articulação, né, entre questões de gênero, questões de sexualidade e questões de geração. Quando nós olhamos para a taxa, para o indicador da taxa de fecundidade adolescente. Né? Sim, e também tem a dimensão regional aqui. Né? Então, a gente ainda tinha, em 2016, no Brasil, né, uma taxa de fecundidade adolescente de 85% na região norte. Né? No Nordeste, 64%, Centro-Oeste, 55%, e Sul e Sudeste parecido, né, com 45%. O que isso quer dizer para a gente? Isso aqui é o resultado de desigualdades sociais que dizem respeito, né? Claro,
ao sexismo, né? Porque são adolescentes, né, que muitas vezes engravidam ou por situações abusivas ou por situações que consideram que ainda a missão da mulher na sociedade é casar e se reproduzir, né, muito antes de qualquer outra possibilidade de desenvolvimento para participação na vida social, né? A dimensão geracional está aí colocada também, porque a gente tem a não proteção adequada, né, dos direitos das crianças e dos adolescentes aí. E quando a gente olha, além das diferenças regionais, né, para outras pesquisas que tratam sobre a violência de gênero, né, olhando para a vitimização de mulheres no Brasil, a gente vai ter que a vitimização, né, de mulheres jovens e de mulheres pretas e de mulheres pardas também, né, atuam como diferenciadores aí, né, produzindo desigualdades sociais muito intensas. A mesma coisa, né, aqui com os dados que dizem respeito a assédio, né? Então, nós temos maior nível de vitimização, né, das mulheres pretas e das mulheres pardas em relação às mulheres brancas, né? Quando a gente olha para o que garante direitos de alguma maneira, né, que é a legislação, mais do que olhar para o conteúdo das leis, porque falta muita coisa, eu acho que é importante a gente olhar para a dimensão do quanto é recente, né, a incorporação de direitos para mulheres, né? Então, por exemplo, até 88, né, a legislação brasileira não proibia a diferença de salários entre homens e mulheres, né? Nem de exercício de funções. Na década de 70, muito pouco tempo atrás, é o tempo de uma vida, né? Eu era criança nesse momento, por exemplo, né? Um matrimônio ainda podia ser dissolvido. Quer dizer, ele não podia ser dissolvido. Tem uma outra... em 2002, né, que a gente vai lidar aí com a questão de... Até 2002, gente, a falta de virgindade podia ser motivo para anular um casamento, não é? É dessa sociedade que nós estamos falando, né? E é deste contexto em que as políticas precisam intervir. Quando a gente vai olhar para LGBTI, por exemplo, aí é pior ainda, porque a gente não tem indicadores que sejam mensurados durante todo o tempo, a gente não tem uma política de buscar os dados, né, de como vive a população LGBT. A gente tem uma escassez de fontes, tem altos índices de subnotificação, mesmo quando a gente tem produção de conhecimento, né? E a gente parte, né, de um conhecimento que, por exemplo, né, na década de 2000, quando a gente pôde ter o desenvolvimento de políticas voltadas para o combate à LGBTfobia, foram produzidos alguns estudos que nunca tinham sido produzidos no Brasil, né? E é muito difícil, porque você não pode bater na porta da casa de alguém e perguntar: aqui mora um LGBT? Né? Sem que isso cause constrangimento, né? E possa inviabilizar a possibilidade de pesquisa. Então, foram feitas pesquisas nas paradas. E aí se descobriu, né, como um dado consistente, nas várias localidades em que se fez essa política no Brasil, que 2/3 de LGBT já tinham sofrido pelo menos uma situação de discriminação ou de violência diretamente relacionada à sua orientação sexual ou à sua identidade de gênero ao longo da vida, né? E que esse percentual subia quando a gente considerava as pessoas travestis ou transexuais, ou seja,
as questões relacionadas à identidade e à expressão de gênero, tá? A gente tem outra fonte, que são os dados compilados pelo movimento social, né, que fala em 420 mortes, né, ao longo de um ano, uma morte a cada 20 horas, mas não são dados oficiais, né, que a gente possa facilmente operacionalizar para intervenção em políticas públicas. Além do desconhecimento, né, no que a gente consegue produzir conhecimento, por exemplo, a questão do HIV/AIDS, né, que é uma das poucas, um dos poucos indicadores que a gente tem para parte dessa população. Em pesquisas, né, relacionadas ao HIV/AIDS, né, que tinham, então, estudo com amostragem que era considerada aleatória, né, um padrão ouro de produção de conhecimento, foi realizado 2 estudos, um em 2009 e outro em 2016, né, que pegaram 10 e 12 cidades brasileiras, respectivamente. E o que esses dados traziam é que já vinha aumentando, né, os relatos de discriminação, de violência física e de violência sexual, né, de acordo com esses percentuais que está aparecendo na tela para vocês, né? Então, de discriminação de 27 para 64, que é uma mudança muito grande, de violência física de 12 para 24% quase, né? De quase 13 para quase 24%, e de violência sexual de quase 15% para quase 21%. Ou seja, então, o que esse estudo detectou foi um processo de mudança que estava acontecendo, e uma mudança que fazia aumentar, né, essa possibilidade de vários tipos de violência contra essa população. Bom, aí chegamos em 2018, e uma organização de mídia, né, a Gênero e Número, realizou uma pesquisa em 4 capitais brasileiras após as eleições. 51% de LGBT relatavam discriminação ou agressões no período eleitoral e pós-eleitoral. Ou seja, aqueles 2/3 que eram para a vida toda viraram 50% num período muito curto, né? Ou seja, uma agudização dessa situação de violência, né? E os dados sobre violência em relações interpessoais cotidianas, na família, na escola, na faculdade, no trabalho, eles aparecem de modo significativamente maior do que foram observados em outras pesquisas. Ou seja, a gente vinha passando por uma mudança no padrão, né? A partir do qual essa violência se coloca na vida social. Quando a gente olha para a questão de direitos de LGBT, bom, aí a gente tem algo também muito mais complicado, e não quero dizer que não é uma afirmação aqui de que a situação dos LGBTs é mais grave ou pior do que das mulheres, né? Porque, enfim, essas são coisas que a gente precisa estudar caso a caso na vida social. Mas do ponto de vista, né, normativo, né, do ponto de vista da proteção que se oferece a partir das leis ou das normas sociais, né, a gente vai ter os marcos de direito LGBT muito concentrados na década de 2000. É um período curto, é um período que traz alguns ganhos que são ainda muito parciais e que depois entra num período em que socialmente fica muito mais difícil de abordar essas questões, né? E esses direitos foram conquistados majoritariamente via poder judiciário. O que isso quer dizer? Isso quer dizer da instabilidade, quer dizer, apesar de a gente ter as importantes decisões, né, do STF com relação ao reconhecimento das uniões, né, e de que a conversão das uniões em casamento ela está possibilitada, apesar de nós hoje, né, criminalizarmos a LGBTfobia, assim como se criminaliza o racismo, né, e apesar de hoje nós termos algo que é fundamental, né, que é o reconhecimento da
identidade de gênero, independente de você ter um laudo, então com a possibilidade da mudança de nome, o que abre portas, por exemplo, para situações do tipo, né? Eu entrei na Unicamp em 1997. Naquele momento, não havia pessoas travestis e transexuais presentes ali. Isso perdurou por muito tempo, até que, há cerca de uns 10 anos atrás, começaram a aparecer as primeiras pessoas trans, né? E com a possibilidade de uso do nome social, né? Na inscrição para o Enem e para vestibulares, isso foi, né, a uma situação que ainda não é maravilhosa, mas que é muito diferente de nós termos hoje 50 pessoas matriculadas, pessoas trans matriculadas ou em graduação ou em pós-graduação. E as primeiras pessoas trans podendo, então, produzir dissertações e teses, né? Algumas das quais dizem respeito aos direitos dessas pessoas. Ou seja, estou falando aqui para vocês, né, de como uma mudança, né, normativa, ela pode gerar efeitos grandes, né, de transformação na vida social a médio prazo e a longo prazo. Agora, apesar disso, e da importância dessas decisões, né, que transformaram radicalmente a vida de pessoas LGBTI no Brasil, o que é que significa a gente não ter tido essas mudanças vindas a partir do legislativo? Significa que as pessoas que estão em órgãos que dependem de ser reeleitas têm receio de pautar determinadas questões e que muitas vezes, né, também o legislativo se torna um lugar de manejar o conservadorismo que está presente na sociedade brasileira para angariar, né, mais visibilidade, mais votos, em detrimento dos direitos dessas pessoas. Não é? Então, de certa forma, né, apesar de ter os direitos garantidos via judiciário, a gente sabe do quanto isso é precário socialmente quando a gente examina a dinâmica do legislativo não ter feito essas transformações, né? Então, que saídas a gente tem para a melhora dos direitos humanos de mulheres e de LGBTI colocadas? E eu estenderia isso, né? Eu acho que tem outras populações, né, que também se fazem valer dessas saídas, né? É o desenvolvimento de legislação protetiva ou punitiva, no caso do racismo, da LGBTfobia, do feminicídio, né? As políticas públicas articuladas, então, o que significa isso? Você tem uma política pública que se transversaliza em várias áreas: saúde, educação, segurança pública, trabalho, cultura, entre outras, né? Era assim no momento, né, que a doutora Ela citou, em que havia um programa pré-equidade de gênero, programas de pré-equidade de gênero e raça, né? O que significava haver uma Secretaria de Políticas para Mulheres? Significava que essa Secretaria de Políticas para Mulheres, ou a Secretaria de Igualdade Racial, ela tinha, por missão, fazer com que os vários ministérios criassem, seguissem diretrizes e criassem ações, tá, para a implementação, né, de políticas para o combate à desigualdade racial e aos efeitos das desigualdades de gênero na sociedade brasileira. Outra dimensão, né, de pensar a melhora dos direitos humanos no âmbito das políticas públicas tem a ver com a transversalidade também, né? Então, sempre que a gente pensa que existem aí desigualdades de gênero, a gente tem que pensar que essas desigualdades estão articuladas com outras desigualdades, como desigualdades de raça, de etnia, desigualdades de classe social, né, ou de inserção socioeconômica,
com questões de sexualidade, de geração e de região, entre outras. Como eu mostrei para vocês lá naqueles indicadores, né, a respeito da situação das mulheres na sociedade brasileira. Outra saída é o acionamento do judiciário, que pode se dar tanto por via individual, quanto por via dessas ações mais coletivas que vão subindo, né, na escala do judiciário, até como foi o caso das respostas que o judiciário ofereceu para a LGBT, né, até alcançar o Supremo. É também importante a produção do conhecimento científico ou dados oficiais do governo para dar suporte à atuação dos poderes legislativo, executivo e judiciário, né? Hoje a gente tem uma dificuldade grande em relação a isso, né, na medida em que se discute se vai haver ou não censo, né, em que se desvaloriza, então, a produção desses dados oficiais e também se tem desvalorizado a produção de conhecimento em âmbito das universidades, né? Como é que fica, então, a nossa sociedade para ter esse aporte, para saber se as situações de grupos historicamente excluídos, marginalizados ou desprivilegiados, né, na vida social, se ela tem se alterado, né, se ela tem piorado, se aquele pedaço que a gente precisa dar para construir a igualdade a partir da equidade não tem que crescer um pouco, não é? E a gente tem também aí, como saída, né, como uma das estratégias que se faz, a participação política em espaços de interação socioestatal, ou por via eleitoral. Esta também é bastante prejudicada hoje, né, na medida em que muitos dos espaços de participação, como conselhos de políticas públicas, né, foram desativados com uma desvalorização, né, dessa produção por parte do Estado dos espaços de participação social, né? E por via eleitoral? Bem, por via eleitoral, a gente tem tido uma diversificação das candidaturas, mas nós temos um problema muito sério hoje, que é o problema da violência política, né? Então, passando por, né, candidatos ou candidatas que são ameaçados de morte, políticos que são assassinados, pessoas que estão no parlamento e que são hostilizadas, né, por serem mulheres ou por serem pessoas trans, enfim, tudo isso que a gente conhece bem de ler nos jornais, não é? E uma outra saída tem sido também o acionamento de cortes internacionais de direitos humanos, que vem sendo um caminho cada vez mais buscado, né, na medida em que a gente tem uma menor incorporação dessas demandas por reconhecimento de direitos por parte do Estado brasileiro. Bom, e como é que os estudos de gênero e sexualidade têm contribuído para pensar isso, né? Eu queria trazer para vocês um pouquinho sobre a noção de interseccionalidade. Bom, primeiro, estudos de gênero, né? Porque gênero, em dado momento, também se tornou uma palavra que a gente nem sempre consegue alcançar o sentido dela, porque ela tem tido um sentido muito disputado. Primeiro, a gente tem que pensar junto com a Joan Scott, né, que gênero é um elemento constitutivo das relações sociais baseadas nas diferenças que são percebidas entre os sexos. Então, não é o fato de ter uma diferença, né, anatômica ou fisiológica entre machos e fêmeas da espécie humana, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de como é que nós, socialmente, entendemos essa diferença e o quanto a gente faz com que esse entendimento das diferenças se traduza em desigualdades, como a gente viu lá nos indicadores, né? E outra coisa que a Joan Scott diz é que gênero é uma forma primária de dar significado às relações de poder. Então, é de relações de poder que nós estamos falando. Do mesmo modo como a gente estava falando ali no começo,
né? De que as questões relacionadas a gênero, raça, sexualidade, são todas desigualdades que vão se constituindo, arraigando, né? E trazendo prejuízo, né? A que as pessoas possam gozar desse direito universal, né? À dignidade humana. Bom, e o que está em torno desses estudos, né? O que se faz nesses estudos? Primeiro que eles estão voltados para pensar as diferenças e as desigualdades na vida social, então essas relações de poder. Eles estão voltados para pensar também processos de mudanças, né, que são econômicos, sociais, culturais e políticos. Estão também voltados para pensar sobre os efeitos sobre as pessoas e a sociedade em vários aspectos, né? Então, essas relações sociais de poder, como é que elas impactam, né, os indivíduos e a sociedade? Nos aspectos de saúde, de educação, de trabalho, de segurança, de cultura, de acesso a direitos, de justiça, de produção e contribuições à ciência, né? E também está voltado, e esse é o ponto no qual eu vou me deter agora, né, para pensar a articulação entre gênero e outras diferenças, né? Diferenças que podem se apresentar como diferença ou como desigualdade. E aí nós temos, né, as questões de classe, de raça, de idade, de geração, sexualidade, regionalidade e nacionalidade. Ou seja, para poder pensar, né, com aquela complexidade que eu falei para vocês, aqueles indicadores, né, que eu apresentei como exemplo no começo sobre a situação das mulheres no Brasil. Bom, aqui eu tenho uma representação didática, né, de como a gente tem. Vou partir aqui dessa representação que é para pensar o heterossexismo e o sexismo na sociedade, mas eu vou procurar avançar a partir dele, tá? Então, no alto, a gente tem as instituições e os saberes que vão prescrever e reiterar as normatividades que vão reforçar os preconceitos contra as pessoas homossexuais, as pessoas trans, as mulheres, e podemos dizer também, né, as pessoas mais velhas, as crianças e adolescentes, as pessoas negras, as populações indígenas, né? No que diz respeito especificamente à relação entre gênero e sexualidade, você tem a demarcação de uma linha de normal, né, que vai impactar como a gente entende o status de humanidade. E como é que isso se dá? Bom, parte-se de uma distinção entre corpo, que então aí seria relativo ao sexo, o gênero e a sexualidade, considerando que é a dimensão do corpo, tá, que vai determinar, ou que seria determinante das outras dimensões. Só que, para essa dimensão do corpo, se atribui características que não são inerentes ao corpo, mas são inerentes ao contexto social e à leitura que o contexto social faz daquela diferença corporal, né? Então, nós temos aí a expectativa de que alguém que nasce identificado, né, como sendo do sexo masculino, vai ter um comportamento ou vai ter um destino na vida social que passa por uma série de características, como ser ativo, viril, racional, dominador, superior, né, e que essa pessoa seja heterossexual. E que, do ponto de vista, né, de alguém que nasce sendo identificada, né, como sendo do sexo feminino, a gente vai ter uma série de expectativas, né, de que seja passiva, dominável, emocional, subalterna, né, de que, mesmo que estude muito, vai se satisfazer por ganhar menos, né, porque, diferentemente do que as estatísticas nos mostram, né, as mulheres não seriam as responsáveis pela família, não seriam chefes de família, né? Ao contrário do que a estatística mostra que as mulheres são, né, em grande medida, chefes de família no Brasil. E dessa mulher também se esperaria que ela seja heterossexual. O que é que está implicado aqui? A gente teria tanto, por um lado, né, o sexismo, ou seja,
as mulheres são consideradas, não, são tratadas aí a partir de características menos valorizadas na vida social, né? E os homens a partir de categorias mais valorizadas na vida social. Então, você tem uma desigualdade, uma consideração desigual dos sexos, mas também de transfobia, porque a gente não vê aqui a possibilidade colocada de que alguém possa não se identificar com o sexo que foi designado no nascimento. Ou seja, a possibilidade de não identificação, né, com o que disseram que a gente já não está colocada de início. Por outro lado, a gente tem aqui, né, a questão do heterossexismo e da homolesbotransfobia. Por quê? Porque se pressupõe, né, que nós teríamos aqui pessoas necessariamente heterossexuais, né? Masculino, interesse por mulheres, feminino, interesse por homens. Outras possibilidades também não estão colocadas aí, né? E aí é onde surgem, né, o espaço para os insultos, desqualificações, agressões, vigilância, violações de direitos, né, a ponto de nós termos, né, uma situação de abjeção, né, de um destinamento às zonas mais inóspitas da vida para esses sujeitos, né, o que recairia no não reconhecimento de status de humanidade dessas pessoas. Para completar, tudo isso aparece articulado a outras dimensões, né? Dimensões geracional, de raça, etnia, de classe social, e a gente poderia acrescentar aqui, de regionalidade, de outras, tá? De modo que um quadro como esse, ele poderia ser construído de modos diferentes a partir das diferentes entradas para desigualdades sociais que a gente tem aqui. Bom, eu vou voltar aqui um pouquinho. A noção de interseccionalidade, ela tem sido usada, né, para dizer dessas articulações entre essas diversas marcas de diferença social. E ela tem sido representada de várias maneiras. Não é fácil fazer uma representação gráfica da ideia de interseccionalidade, a gente tende sempre a falhar com isso. Por quê? Bom, primeiro porque não existe a dimensão de gênero separada da dimensão de raça, separada da dimensão de classe, senão na nossa cabeça para poder tornar mais didático o entendimento das coisas, né? Na prática, o que a gente tem é que ser mulher de determinada classe é uma experiência diferente de ser mulher de outra classe social. Ou seja, a dimensão de classe, de gênero, elas interferem uma na outra e se constituem mutuamente. É essa a ideia que está implicada quando a gente fala de interseccionalidade, né? A gente não está dizendo que sobrepõe, sabe? Soma gênero com classe, com raça, com deficiência, né? Muito pelo contrário, é uma produção mútua entre diferenças que se dá num indivíduo ou em grupos sociais. Outra questão, quando a gente aborda as questões de interseccionalidade, é que algumas formulações acerca de interseccionalidade, elas vão mencionar, né, que é a intersecção que deve ser considerada de raça, classe e gênero, e outras formulações vão dizer da importância, né, de incorporar orientação sexual, ou seja, sexualidade, as questões da deficiência, né, nacionalidade, regionalidade, ou seja, outras questões sociais. Quando a gente... eu acho que eu vou pular aqui. Quando a gente vai para
para a teorização disso, né, a gente tem a Kimberly Crenshaw, que é uma feminista negra estadunidense, da área do direito, e às vésperas da Conferência de Durban das Nações Unidas, né, que é a conferência que tratou sobre o racismo e as intolerâncias correlatas, né, ela formulou uma metáfora, né, que é a metáfora das avenidas, né? Ela trabalhou com a ideia de que você tem vários eixos de poder, raça, etnia, gênero, classe, como se fossem avenidas que vão estruturar o terreno social, econômico e político, no qual vai se situar determinado sujeito e as suas possibilidades, né, de existência e de desenvolvimento na vida social. Ela coloca, né, que essas vias são, por vezes, definidas como eixos de poder distintos e mutuamente excludentes, né? O racismo, por exemplo, é distinto do patriarcalismo, que, por sua vez, é diferente da opressão de classe. Isso, do ponto de vista teórico, de fato, a gente não pode dizer, né, que algo que era dimensão de sexualidade, né, é igual à dimensão de gênero. Ou, por exemplo, para tornar isso mais concreto, no Brasil, durante muito tempo, se disse que a raça não era a questão mais importante, que a questão importante mesmo era a questão de classe, né? E que as pessoas negras eram mais pobres, mas o que fundamentava tudo isso era a classe. E aí chega para a gente, né, a Lélia Gonzalez, e mostra por A mais B como raça no Brasil, ao longo do percurso histórico dessa diferença social, ela vai produzir classe e não o contrário. Então, na prática, a gente não tem sistemas de opressão que são separados operando, né? A gente tem a dinâmica social operando a partir do modo como determinadas diferenças ou desigualdades vão se produzir umas às outras em dado contexto. Quando se fala em entrecruzamento, né, se está falando mais dessa dimensão, né, e de interseccionalidade, está se falando muito mais dessa dimensão da constituição mútua do que uma operação de soma. Tá? E uma última coisa, né, uma última dimensão que eu queria ir trabalhando com vocês para fechar, é que muito se fala, né, de que trata-se de política de identidades, trata-se de identitarismo. Lá no começo a gente falou, né, que não é particularidade no sentido de particularismo. Trabalhamos a noção de equidade. Eu queria chegar aqui com vocês agora, já indo para a finalização, né, falando do quanto esse conceito de interseccionalidade ele foi elaborado como alternativa crítica às políticas de identidade. Né? Não é uma questão de compreender as diferenças entre os grupos, e nem qual grupo é mais ou menos, né, desprivilegiado na vida social, mas de pensar as diferenças intragrupos de modo alternativo à soma ou multiplicação de categorias. Né? Considerando que essa estrutura aritmética, né, de somar, então, quanto mais opressões eu tenho, mais desprivilegiada eu sou e mais eu preciso de atenção das políticas que promovem direitos humanos, né? A ideia é um pouco diferente disso, né? É de pensar como dadas posições nas relações sociais de poder produzem uma experiência que se singulariza e que
agudiza algumas desigualdades sociais, né? Então, se trata de localizar, em dados contextos sociais, quais são esses lugares sociais de exclusão, ou de não plena participação na vida social, de não acesso à dignidade humana, né? A Leslie McCall, que é uma outra autora que trabalha com a noção de interseccionalidade, que diz que o grande ganho de trabalhar com essa noção é de poder pensar a complexidade, né, que surge quando o objeto de análise passa a abranger várias dimensões da vida social e categorias de análise. Ela também vai afirmar, né, que essas perspectivas rejeitam completamente a separação de categorias analíticas e de identidades. Ou seja, para ir aqui para um quadrinho, que eu não vou explorar, né, o que é cada uma dessas coisas, mas isso que a gente chama de identitarismo estaria muito mais ligado aqui ao que se chama de multiculturalismo, né? E todas as diferentes formas de pensar a complexidade na vida social, né, a partir da noção de interseccionalidade ou de outras noções, né, que estão aí colocados como a complexidade anticategorial, que não pensa, né, a partir de interseccionalidade, ou a complexidade intracategorial e intercategorial, todas essas formas, né, que eu não vou poder explicar aqui para vocês agora, e acho que nem vem ao caso, elas estão fora da perspectiva multiculturalista, tá? E elas estão como crítica a essa perspectiva multiculturalista, tá? Por último, então, o que a gente pode pensar junto nesse tempo que nos resta, né? De conversa. Como é que a gente transversaliza, né? A transversalização temática e do envolvimento de atores envolvidos na implementação de políticas de direitos humanos. Ou seja, a gente não tem só as várias áreas temáticas das políticas públicas concernentes a uma dada desigualdade social que devem ser envolvidas. Então, se a gente tem desigualdade de raça, né, para promover uma política de igualdade racial, a gente precisa envolver todas aquelas políticas temáticas, né, aquelas áreas temáticas de produção de política que estão envolvidas. Então, se eu disse aqui para vocês, né, que as pessoas negras no Brasil estudam menos, as políticas de educação são importantes. Se elas têm piores indicadores de saúde, as políticas de saúde, se elas morrem mais, não só por causas evitáveis no campo da saúde, mas por situações violentas, precisamos envolver a segurança pública. Se elas estão mais encarceradas, temos que trabalhar em tudo aquilo que está envolvido na situação de maior encarceramento das pessoas negras, né? Então, se o não acesso ao trabalho, o menor acesso à escolarização, os menores salários estão envolvidos aí, né? Se formas de operação do racismo, né? na operação do direito nas políticas de segurança, né? Todas essas áreas teriam que estar envolvidas, né? E é importante também articular várias diferenças e desigualdades na produção das ações políticas. Ou seja, não podemos criar uma política pública para mulheres, né, ou uma ação política na promoção de direitos humanos para mulheres que não leve em conta que as mulheres são diversas e que dimensões de raça, de classe, de sexualidade, de geração, de regionalidade transformam para melhor ou para pior a experiência do ser mulher, tá? E uma última dimensão
né, mais operacional, é que não se trata apenas de envolver gestores ou níveis técnicos, né, na promoção dessas políticas, mas de envolver todos os atores em níveis hierárquicos que interferem ou que atuam numa dada política, né? Nós estamos implementando na Unicamp, né, desde 2017, vou dar como exemplo, uma política de combate às desigualdades de gênero. Nós percebemos, né, o principal indicador para essa desigualdade, além do não acesso, né, das mulheres a determinados estratos hierárquicos ali da carreira profissional, nós percebemos que a questão do assédio e da violência sexual era uma dimensão muito, né, muito presente e que demandava ali ação. Bom, como é que a gente faz isso? Primeiro, nós entendemos que havia ali uma dimensão de desigualdade de gênero que estava articulada a uma desigualdade relacionada à sexualidade, ou seja, a desigualdade de gênero, ela faz determinadas expectativas para a sexualidade de homens e de mulheres, que vai produzir aquela situação de assédio, de violência que nós tínhamos ali para intervir. Percebemos também, né, que questões relacionadas à raça também fazem muita diferença ali. Então, nós desenhamos nessa política pensando que mulheres negras dentro da comunidade universitária precisariam estar em posição de poder debater como é que essas questões que envolvem gênero e sexualidade incidem especificamente na vida, né, das estudantes, das professoras, das funcionárias negras na universidade. Além disso, não é o caso de envolver só o reitor, ou a comissão, ou os níveis técnicos de saúde, de produção da segurança no campus, né? De saúde mental, ou que lidam ali com os estudantes, né? Nós precisávamos também fazer uma formação, né, para o reconhecimento dos direitos, né, das mulheres à permanência universitária, livre, né, da violência sexual ou do assédio sexual, transformar isso num conteúdo que fosse transversalizado, né, para todos os atores envolvidos. Primeiro, os alunos e professores e toda a comunidade universitária precisa ficar sabendo que para a universidade é um valor o reconhecimento do direito à permanência das mulheres na universidade e que a violência sexual ou o assédio sexual impede essa permanência, age na direção de impedir essa permanência e que, portanto, não são tolerados, né? Segundo, né, desenhamos ali todo o fluxo da política e precisávamos informar, né, tanto sobre desigualdades de gênero, desigualdades ligadas a questões de sexualidade e desigualdades raciais, ou outras desigualdades que a gente perceba aí, que influenciam, para a comunidade acadêmica, né? Então, oferecendo disciplinas, oferecendo cartilhas, enfim, formações, né? Material pedagógico, mas também fazendo formações específicas em todos os níveis, né? Que seja o funcionário que lida com questões burocráticas, né? Se o nome social de pessoas trans não for reconhecido, por exemplo, pelo funcionário que organiza os nossos sistemas de dados da universidade, a gente vai encontrar barreiras para isso. Se numa política de implementação da saúde de pessoas trans, você não faz a formação da pessoa que recebe na portaria,
seja segurança, seja a pessoa que está no balcão, você não consegue implementar a política, né? E é isso que eu estou dizendo. Bom, eu já falei bastante, agora eu queria também poder ouvir algumas questões, né? Eu vi as manifestações de vocês na plateia. Muito obrigada. Maravilha, professora. Excelente palestra, quanto conhecimento. E amplo, né? Um tema bastante amplo aí, realmente, trazendo várias áreas do conhecimento humano. A senhora pode interromper o compartilhamento, por gentileza? Maravilha. Tenho aqui uma pergunta, um tanto quanto capciosa, professora, vamos lá. Transversalizando aí o tema com outras áreas do estudo, como, por exemplo, os estudos do comportamento e da mente humana, fazendo aí a alusão a um evento que tivemos recentemente, no último dia 18, a respeito da consciência negra, né? A doutora, ela inclusive participou aqui conosco, com o psiquiatra, né, doutor Lucas Mendes, em que ele trouxe os efeitos psíquicos do racismo, né? Aí eu trago aqui a reflexão ampliada, né, para toda forma de discriminação em que condiciona, né, o polo passivo a não autoaceitação, né? Na sua opinião, então, professora, isso dificulta a representatividade ativa de grupos ditos minoritários, numa perspectiva de impedir que eles busquem por seus direitos, ou mesmo de que se percebam como agentes ativos, né, nessa transição aí social que a gente está vivenciando nos últimos anos, nessa transição das mudanças sociais que almejamos? Vamos fazer por bloco ou resposta? Como a senhora preferir. Se tiver outras questões, pode colocar, e aí a gente dá mais espaço, né, para as pessoas colocarem questões. Bom, inicialmente a senhora pode trazer a discussão nessa primeira, que a gente vai coletando as demais. Ok. Bom, os efeitos psíquicos do racismo, né, ou de outras desigualdades sociais. Primeiro que eles não são efeitos apenas para as pessoas do polo marcado, tá? Os efeitos psíquicos do racismo, eles são efeitos que se colocam tanto para as pessoas negras como para as pessoas brancas, né? Tem uma autora que eu gosto muito, né, que é a Maria Aparecida Bento, Cida Bento, que ela fala do pacto narcísico da branquitude, né? E de como, então, você tem a construção cotidiana do racismo a partir de um pacto que pessoas brancas, inconscientemente, né, fazem conscientemente às vezes também, fazem entre si, e que vai excluir a possibilidade da entrada de pessoas negras em determinados ambientes sociais, né? Agora, para que esse pacto funcione, você tem a construção, né, de uma noção de branquitude, né, que é compartilhada pelas pessoas brancas e que vai interferir na forma como essas pessoas brancas se tendem, né, a se ver e a se colocar na vida social. É claro que a gente pode ter pessoas brancas se desidentificando, né, com esse lugar de poder e privilégio que é a branquitude. Mas a existência desses pactos, né, no cotidiano da vida social, e a permanência e reiteração deles ao longo do tempo, vai produzindo efeitos psíquicos também nas pessoas brancas, né? Ser branco é poder mais coisas, né, do que aquilo que se percebe entre as pessoas negras, que muitas vezes se sentem se sentem podendo menos coisas, né? Agora, se isso tem um impacto de que as pessoas vão buscar menos representação ou serem menos agentes ativos, isso depende muito, né?
você pode ter um efeito do racismo ou de outras diferenças, né? No sentido do sujeito se colocar naquilo que... eu tenho que pisar devagarinho, né? Porque quando alguém negro chega, você vai ter um impacto X num determinado ambiente social, então esse sujeito faz cair para si a responsabilidade de evitar o racismo. Claro que isso não tem a ver com promoção de direitos humanos, né? Isso tem a ver com o efeito psíquico perverso do racismo sobre os sujeitos. Mas isso é sempre assim? Não, né? E não deve ser. As reações das pessoas são várias, né? E a produção de movimentos sociais, né? A participação em movimentos negros e em outros movimentos sociais, ele acaba sendo uma possibilidade de repensar essas relações sociais de poder, né, num sentido de que não necessariamente você tem que comprar a ideia de que o branco é universal e o negro é o particular, né? De que o branco é o normal e que o negro é o outro, né? O mesmo vale se a gente for pensar em relação às pessoas trans, por exemplo, né? Então, as pessoas cisgênero, ou seja, aquelas que foram designadas como um determinado sexo e que, em momento nenhum, né, se sentiram em conflito ou em desacordo com essa designação, elas estão colocadas no lugar, nesse lugar que é o lugar do universal, né? E muitas vezes se coloca, muitas vezes não, né? Na nossa vida social, o efeito da transfobia é esse, né? Que se coloca as pessoas trans como se fosse o particular, né? E quando a gente fala de branquitude, de cisgeneridade ou cissexismo, de sexismo, de racismo, de homofobia, a gente está falando de nomeações que esses grupos sociais, minoritários na vida social, produzem para poder nomear o outro polo. E para dizer que, bem, se há racismo na sociedade, né, os brancos têm de estar implicados na redução desse racismo. Se há sexismo na sociedade, a sociedade inteira tem que estar implicada, inclusive os homens, na diminuição desse sexismo, né? E assim por diante, né? Se há transfobia, as pessoas cis, todas as pessoas, mas inclusive as cis, têm que estar implicadas para a redução da transfobia. Excelente, doutora. E como é que a gente pode fazer, então, para atrair mais pessoas a realmente engajarem nessa temática, nesses movimentos, né, que são tão necessários para essas mudanças que a gente almeja na nossa sociedade? O que a senhora acredita que a gente pode fazer, além desses eventos de conscientização, de trazer a discussão para o tema? Como a gente pode agregar mais pessoas nesses movimentos de fato, universalidade? Bom, acho que a educação em direitos humanos ela é fundamental, né? Mas ela não pode aparecer dissociada da promoção das condições de participação paritária das pessoas na vida social, né? Então, promover saúde, promover educação, né? E do lugar social no qual a gente está, né? Eu dentro da universidade, outras pessoas que podem estar aqui nos assistindo a partir dos seus lugares como operadores do direito. A gente tem que contribuir para a construção efetiva dessas políticas, né? Além da educação em direitos humanos. E outra coisa muito importante é desfazer, né, alguns mal entendidos que são usados para afastar as pessoas dessa participação, né? Como, por exemplo, esses que eu tentei trabalhar aqui um pouquinho na minha fala, né? De dizer que se trata de um particularismo, que se trata de identitarismo, né?
um pouco num negacionismo aí das relações históricas de poder, né, na sociedade que sustentam as desigualdades sociais. Excelente. Doutora, ela deseja fazer alguma consideração? Está fechado, doutora Ela, o microfone. Desculpe, é bem rapidinho. Regina, é uma questão que sempre se coloca, né? Foi lá, até eu acho que mais para o início, que você falou, quando estava se mencionando, né? A população LGBTI, os direitos e como uma mudança normativa, ela pode provocar transformações, né? E aí você né, localizou essa mudança normativa a partir do judiciário, mas que o locus, assim, vamos dizer, mais normal, né, entre aspas, seria o próprio legislativo, né, que é o elaborador das leis. Mas eu fico me perguntando, assim, porque as pessoas dizem muito, temos que fazer, concretizar políticas públicas, uma lei mais eficaz, então uma nova lei, e aí eu fico me perguntando se a mudança normativa, né, quais são será que ela que provoca essa transformação, ou ela precisa de um contexto anterior, e esse contexto é dentro das relações, às vezes econômicas, né, sociais, assim, que tornam aquela mudança normativa realmente assim que dê certo, né? Porque pensando, por exemplo, na Lei Maria da Penha, que é considerada uma das 3 melhores leis e tal, ela está sendo assim recortada, estraçalhada, né? E ela não conseguiu, por que isso? Porque ela, por mudança normativa, ela não conseguiu uma transformação nas relações materiais da sociedade, né, para essa desigualdade de gênero e assim. Enfim, não sei se eu consegui ser clara, mas sabe, onde é que começa isso? Onde é que é o primeiro, o starting point para realmente a gente conseguir uma transformação mais, vamos dizer, transformação para valer, anos a fim. Uma transformação mais efetiva, né, doutora Ela? É muito difícil essa questão, né? Porque nós vivemos numa sociedade que nós reconhecemos, né? E temos indicadores para saber que ela é uma sociedade muito conservadora, ela é fortemente racista, ela é fortemente sexista, né? Ela é muito LGBTI-fóbica, ela desrespeita demais os direitos das crianças e adolescentes, né? Ela desrespeita muito os direitos dos idosos. Agora, como é que a gente faz para transformar isso? Se você coloca uma lei, né, seja a lei contra o racismo, seja a lei Maria da Penha, a gente corre esse risco, né, de que a sociedade não avança necessariamente a partir de leis, e a própria lei pode encontrar dificuldades, né, na operacionalização cotidiana dela, né, pelos operadores do direito, que eu entendo que é um pouco isso que a senhora está trazendo. Mas, por outro lado, a gente não pode esperar as relações sociais se transformarem para que a gente possa ter uma lei que seja efetiva, né? E eu acho que sair um pouco desse impasse talvez passe por multiplicar as apostas, né? Não só na legislação. E eu acho que é isso que eu trouxe um pouquinho que os movimentos sociais têm feito, né?
essa pressão, né, pelo desenvolvimento de políticas públicas, esse apelo ao judiciário, ao mesmo tempo que se apela ao legislativo, né, e a formulação de leis, e, em última instância, que se vá aos fóruns internacionais de direitos humanos requerer proteção, né, em caso em que todo o resto fale, talvez seja um caminho mais interessante. Agora, a gente não pode prescindir nunca da educação em direitos humanos, né? Eu acho que tudo isso tem que vir muito articulado com a educação em direitos humanos, com a produção de conhecimento para poder, de fato, né, ir mensurando a transformação que a gente faz, né? No caso das políticas que foram implementadas, né, eu sempre gosto muito de usar esse exemplo do nome social, né? O nome social trouxe uma transformação, o uso do nome social nas provas de acesso ao ensino superior, né, e a possibilidade de uso nas universidades, trouxe uma mudança significativa para o hoje e que certamente vai levar a uma transformação grande para os próximos anos, né? Agora, é isso, sem essa mudança normativa, a gente também não tem a possibilidade de dar um passo, muitas vezes, né? Então, eu não sei se eu estou me fazendo clara, mas é como se a gente tivesse que agir em diversas frentes e sem nunca deixar a dimensão da educação em direitos humanos de fora. Uhum. Porque Tá certo, esse é isso impasse de mesmo. quem vem antes, né? Esse impasse de quem vem antes, a sociedade não vai. É claro que a lei não muda a sociedade, né? Mas também a gente não pode esperar a sociedade mudar para que a gente faça uma lei, dizendo, ela vai ser ineficaz porque a sociedade... Não. É um constante fazer e refazer, né? Dessas lutas por direitos, né? Excelente. E, às vezes, também... Obrigada. Oi? Oi? Perdão, doutora. Não, eu disse obrigada. Eu que agradeço pela pergunta, doutora Ela. Tivemos um pequeno impasse na nossa transmissão. Professora, a senhora, concluiu o seu raciocínio? Me desculpe. Sim. Maravilha. Doutora Ela, nós tivemos um impasse na nossa transmissão. A senhora quer fazer alguma consideração? Perdão? Que concordava, né, e tinha compreendido o ponto de vista da professora e agradeci. Maravilha. Professora, temos aqui uma pergunta um pouco mais específica. Por que não temos políticas locais mais fortes em localidades onde a negritude é mais presente, como, por exemplo, Bahia e Rio de Janeiro? Como a senhora pode colocar, né, essa questão aqui para a gente, trazer uma discussão, uma elucidação, ou talvez desfazer alguns mitos aí para a gente? Uhum. Então, fica um pouco mais difícil para responder essa questão, porque eu não sou uma especialista em políticas de combate ao racismo, né? Mas, de forma genérica, né, o que se pode dizer é que as políticas fortes, elas dependem do quê? Né? Elas dependem de vontade política, de quem está no governo, e elas dependem também de espaços de interação entre sociedade e Estado, e depende de um movimento social fortemente organizado. Imagino, né, que se a gente for pegar Salvador, por exemplo, a gente tem, né, o exemplo de uma cidade com muitos negros, ou Rio de Janeiro, né, são cidades em que o movimento negro ele é fortemente organizado. Agora, se não tem uma política local, falha alguma coisa, né, ou nessa vontade política do Estado,
ou, né, nesses mecanismos de participação, ou na não existência, inclusive, né, de mecanismos de participação em que o Estado possa receber essas demandas, né, da sociedade e que, com vontade política, pode transformá-las em políticas locais, né, em ações políticas locais. Não depende só da gente ter a população negra grande presente, né? Depende de muitas coisas, infelizmente. Excelente, professora. Estamos, então, caminhando aqui para os instantes finais do nosso evento, aí de transversalização de políticas de direitos humanos, raça, classe, gênero e sexualidade. Contamos com a participação especial da nossa ilustre palestrante, professora doutora Regina Fachin, da Unicamp, e também da nossa subprocuradora-geral da República, doutora Ela Vieco, que está aí à frente do Comitê Gestor de Gênero e Raça do MPF. Quero agradecer ambas as participações. Por favor. Eu sempre atrasada. Obrigada, Antônia, pela condução. Obrigada, professora Regina, novamente, excelente palestra, trouxe muitos esclarecimentos, muito bem estruturada, e agradeço também aí o pessoal de Libras, né, que teve que se esforçar para repassar também o conteúdo. E o Jadson, né, o Laio, todo mundo. Eu queria também agradecer ao convite, a oportunidade de estar aqui com a doutora Ela, de quem eu admiro muito o trabalho, a possibilidade de conhecer a Antônia, né, e de dialogar com vocês, e agradecer também ao apoio do pessoal que está viabilizando aqui a transmissão dessa nossa conversa, né, e dizer que é muito importante que espaços de educação em direitos humanos, né, sejam promovidos, e é um prazer participar deles e me colocar à disposição. Muito obrigada. Excelente, excelente. Muitíssimo obrigada a todas e todos que participaram aqui conosco hoje, principalmente, aí, claro, como a doutora Ela bem colocou, as meninas aqui na tradução das Libras e o apoio aí dos meninos da TI, do Jadson e do Laio, que ajudaram a gente aí no início da transmissão, que tivemos um pequeno impasse. E, novamente, servidoras e servidores que fizeram a inscrição previamente via Sistema Horus, pedimos a gentileza que assinem, então, a lista de frequência que está aqui abaixo na descrição do vídeo, e peço a gentileza que todas e todos preencham a nossa avaliação de reação. Assim a gente pode sempre melhorar os nossos trabalhos e trazer temas como esse, tão relevante aí para nossa evolução social, elucidando temas que são necessários para chegarmos aí na tão almejada sociedade justa e igualitária que todos desejamos. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada a todas e todos e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade e, para manter esse compromisso, foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores. Projetos importantes já foram votados, como a contratação de mais profissionais para a área de saúde e a aprovação da liberação de R$3.500.000 do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus. Foi criado também um fórum permanente para debater sobre a Covid-19. Câmara de Vereadores, a casa dos grandes debates.